falar, Boa tarde, me permite só um registro, nós todos, de desejar muita saúde ao Pelé. A gente soube informações através de vocês. Nosso representante maior desta terrestre que é terrestre. Que ele tenha muita saúde, é o sentimento nosso todo. Okay. Olá, Daniel, tudo bem? Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Daniel, qual é a importância para você desse jogo? Você teve tantos jogos importantes na sua vida. Você chegar na Sub-20 e agora você entra para o livro dos recordes do Brasil como jogador com mais idade a ser capitão do Brasil numa Copa do Mundo. O que representa isso para você? Obrigado. Olha, boa tarde a todos primeiro. Para mim representa o fato de poder estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Acho que não importa a competição, não importa ser amistoso. Acho que o que importa é você estar representando o teu país numa competição tão grandiosa quanto a Copa do Mundo, e acho que para mim é um motivo de orgulho poder estar aqui, poder estar representando ainda, né? Como você bem frisou, já são muitos anos de história aqui dentro da seleção, e poder encerrar, né, esse ciclo aqui dentro da seleção brasileira, jogando uma Copa do Mundo, para mim é uma satisfação muito grande. Boa tarde, Daniel. Aqui Isabelle Costa, R10 Score. Sua convocação que é a mais contestada, né? E eu não lembro se você chegou a falar, se chegou a dar alguma declaração após a convocação na imprensa. E, novamente, volta a ser contestada a sua escalação e também a questão de ser o capitão. Como é que você tem lidado com isso, e ainda mais por uma questão técnica também, para o time, para a seleção? A vida me ensinou que quando você coloca a sua mente naquilo que você quer, quando você coloca trabalho, quando você coloca dedicação, quando você coloca proceder naquilo que você quer, ela te leva a lugares imagináveis. E é o que a vida me está presenteando agora, com estar aqui ainda na seleção, com formar parte dessa trip, né, que está fazendo essa viagem, que eu tenho certeza que vai ser única. E é o que eu tratei de fazer durante todo esse tempo. São 16 anos na seleção brasileira, colocando todo o meu melhor em prol e a serviço da seleção brasileira. E a vida, ela sempre premia, eu acho, aquelas pessoas que amam o que fazem, aquelas pessoas que realmente se entregam de corpo e alma na sua missão. E a minha missão na seleção brasileira sempre foi essa, e volto a insistir. Eu acho que eu estou colhendo o que eu plantei durante todos esses 16 anos. É normal que as pessoas contestem, né, pela idade, ou de repente não está no meu melhor momento, mas eu acho que não é a seleção brasileira e a Copa do Mundo, não é simplesmente estar no melhor momento nos teus clubes, é estar no melhor momento aqui dentro da seleção brasileira. Isso é que eu trato de fazer desde que 2003, desde que eu formei parte da seleção brasileira pela primeira vez, é o que eu tenho procurado fazer. E por isso eu acho que estou aqui. Daniel, aqui à sua direita, por favor, Pedro Ivo, da ESPN. Você tocou em 2 pontos, melhor momento e minha missão. Dentro do melhor momento, você acha que não é o melhor momento da sua carreira? Queria te perguntar isso bem objetivamente. Você não foi exatamente substituto imediato do Danilo quando ele se lesionou. Sim. Exatamente, se você poder traçar para a gente qual é exatamente a sua missão nesse grupo, se é para uma situação específica de jogo, como eu lembro que o Tite falou na época da convocação, de criação por dentro, opção específica, ou no grupo algo mais amplo. Qual é a sua missão exatamente técnica, se você já conversou, se o Tite te passou isso, e sobre esse seu melhor momento, se é ou não da carreira, dentro do que você comentou há pouco? Olha, eu acho que a minha missão na seleção brasileira é entregar o meu melhor, né, em prol da seleção brasileira. É evidente que temos 26 jogadores com a mesma capacidade aqui de executar, só que cada momento nós temos um plano, e cada momento nós devemos seguir o plano. E é o que nós tratamos de fazer, seguir o plano. Eu acho que nos dois jogos que eu não estive, o nosso time ele necessitava, na minha posição, de melhor defesa.
eu sou um bom ataque. Então, eu acho que esse é o plano que nós temos traçado aqui, né, de saber como é que joga o teu time, saber como é que vai demandar do teu serviço. E eu estou a serviço da seleção brasileira. Essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz. Então, o meu melhor momento é quando você está na seleção brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da seleção brasileira. A seleção brasileira, para a gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo, né? A seleção brasileira é uma construção disso, né? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está num barco e só o capitão é o mais importante do barco. Não, todo mundo é importante dentro da sua missão. E a minha missão é também ser importante, né, nesse aspecto, e é o que eu procuro fazer. Independente se estou jogando mais, estou jogando menos. O futebol ele foi mudando, né? Os jogadores foram mudando suas características. E nós precisamos também nos adaptar a tudo isso. E eu sei o meu momento, sei o que é que eu entrego para a seleção e sei que outros jogadores, de repente, podem estar no melhor momento do que eu para o que se é solicitado. Então, acho que você ter esse entendimento para você poder executar bem aquilo que te é solicitado, acho que isso é imprescindível. E eu sei o que eu posso entregar à seleção brasileira, eu sei o que eu posso entregar para o staff, eu sei o que eu posso entregar para os meus companheiros. E volto a insistir, é por isso que eu estou aqui. Daniel, boa tarde. Aqui, do lado esquerdo, Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Você ficou fora da convocação, antes da convocação oficial, nos amistosos. E aí, no dia da convocação, o Fábio Maceredian falou para a gente que você tinha atingido os índices e os níveis que você precisava para estar junto com esse grupo. Então, eu queria saber, desde o seu último jogo, nesse momento de preparação, como é que foi o teu trabalho para estar aqui hoje? Assim, quando eles estiveram no México, né, tinha atravessado um problema e não estava nas minhas melhores condições. E eles, assim, a gente tem uma coisa e uma confiança, né, que criamos durante todo esse tempo, que é falar a verdade, é não desviar. E eles me viram que eu não estava na minha melhor condição e decidiram não me chamar por isso, por essa confiança que nós temos de dizer, você não está no seu melhor momento, você tem que estar no seu melhor momento para estar aqui, porque é a solicitação do staff da seleção brasileira. Para você ser um integrante da seleção, você tem que estar no seu melhor momento. E eu vou repetir a frase que eu falei para ele: dá então a missão. E eu executo, porque se tem uma coisa nessa vida que eu sou, é um bom executor das minhas missões. E executei a minha missão. Quando eles retornaram lá, eles já viram qual era a minha condição, porque eu sou uma pessoa comprometida com a causa, comprometida com as metas e comprometida com o staff. Eu não consigo falhar a eles depois de tanta história junto e depois de tanta construção de confiança, porque a confiança não se pede, confiança se conquista, e a minha eu conquistei. Daniel, Bruno Andrade, da CNN Portugal. Nas suas últimas centenas de coletivas em que você participou, seguramente você chegou com um posto quase de unanimidade, de jogador indiscutível. Hoje você está sentado nessa mesa mais como contestado. É a sua entrevista mais difícil? Foi aquela que você mais trabalhou mentalmente do dia de ontem para o dia de hoje? Para ser sincero, dar entrevista para mim não é difícil. Não é difícil para mim, porque eu tenho as respostas muito bem definidas das possíveis perguntas que vão surgir durante uma coletiva de imprensa. E sempre procuro me preparar para aquelas que não estou preparado, né? Assim, no momento, né? Então, eu estudo muito dentro da minha cabeça em dar sempre respostas objetivas, sempre respostas dentro das perguntas, sem fugir nenhuma delas. Não sou de esquivar de nenhuma pergunta, né? Mas eu acho que o mais difícil durante todo esse processo foi os últimos 4 meses. Diria que foi uma luta bem árdua por estar aqui nesse momento. Eu acho que esse foi o mais difícil,
A entrevista é mais fácil, né? Falar é o que eu mais faço. Boa tarde, pessoal. Fernando Fernandes da Bani, fala Daniel, Tite, Xavier, Jorge. Bom, você está preparado para todas as perguntas? Qual o valor do dólar hoje? Sacanagem, é brincadeira. 5 ponto algo. Daniel, você eu invento. Eu estou de sacanagem. Diz uma coisa, meu. Por que você acha que por que você está sendo tão contestado? Por tudo que você tem, por tudo que você colocou, por tudo que apostaram. Por que você está pagando essa conta relativamente à sua convocação? Porque, historicamente, na seleção brasileira, sempre alguém teve que pagar a conta. E agora me tocou a mim, porque todos os jogadores são titulares dos maiores clubes da Europa, e eu sou o único que não sou, então é normal. Se eu estivesse no Barcelona, dificilmente esse debate estaria acontecendo nesse momento. Só que como eu não estou, né, então é normal, mas eu acho que eles erraram, porque eles foram colocar na conta de quem mais, eu acho que tem argumentos para pagar isso. Então, tipo, não é uma coisa é uma coisa que me incomoda, mas não é uma coisa que me afeta, sinceramente, porque não sou masoquista tampouco, eu não quero que as pessoas estejam por aí falando mal de mim, sem menos me conhecer, sem menos saber da minha dedicação a essa profissão, a representação desse símbolo, né? Tipo, é fácil para elas fazerem isso, né? Por isso também é fácil para mim aceitar ou não. Normalmente eu não aceito, mas eu não estou isento de tudo que está acontecendo. Só que eu prefiro ir por outro caminho, que é entregar o meu melhor para a seleção brasileira, para o staff, em quem confia no meu trabalho. The last question to Dani, please. Bem, Daniel, Guilherme Pereira, TV Globo, Sport TV, Tite, Kleber, boa tarde para vocês. Daniel, com a sua experiência no futebol mundial, na seleção brasileira, eu queria te pedir uma palavra sobre um assunto. Amanhã, 2 titulares, Gabriel Martinelli e Antony, que serão titulares num jogo de Copa do Mundo, devem ser titulares num jogo de Copa do Mundo. Em 2019 estavam jogando a Copa São Paulo ainda. Quando o Tite começou esse ciclo para a Copa de 2022, os dois ainda estavam jogando na Copa São Paulo. Para você, isso mostra o quê? Isso fala o quê sobre o futebol brasileiro? Primeiro, com respeito a titulares, reserva, assim, lá para trás eu já falei que num grupo de alta performance, eu acho que isso não existe. Existem decisões de escolher aqueles jogadores para executar a missão e eu os que aguardo. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós precisamos respeitar um pouco mais a nossa profissão, respeitar um pouco mais os nossos jogadores, pelo que você acaba de falar. Faz pouco tempo eles estavam jogando essa competição e hoje eles estão jogando a Copa do Mundo. Isso mostra o quão dedicados são e o quão nós temos que virar homens rapidamente, né? Tipo, moleque que jogava uma Copa, agora vai jogar uma Copa do Mundo. Então, tipo assim, o processo é muito rápido e tem que estar sempre tentando ser melhor do que você mesmo todos os dias. E eu acho que é o que eles fizeram e por isso eles estão aqui sendo premiados com não só estar representando a seleção na Copa do Mundo, como também com chances de aportar desde dentro o seu grão de areia. Eu acho que se vencem quando você tem todos no mesmo nível e não só dentro de campo, como fora dele também, e é o que nós hoje temos aqui. São 16 anos aqui dentro e eu acho que é o grupo mais equilibrado de todos os grupos que eu já peguei aqui. E isso é uma satisfação muito grande, porque isso foi construído, né? Isso ninguém deu de graça. Graças a eles também, a sua responsabilidade nos seus clubes de alta performance, e trouxeram eles aqui. Isso mostra que o futebol não importa a idade, nem seja jovem, nem seja mais veterano. Se você tem nível, se você é inteligente, se você tem capacidade, você pode servir uma seleção brasileira, sim. Thank you, Dani. Obrigado, Dani. E desculpa lá. Você? Você estava a cobrar também a você. Desculpa. Obrigado. O que quiser. Now we can start with Professor Tite. I see a lot of hands.
Just a second, please. On the back, yes. Ok. Back. Tite, aqui, do seu lado esquerdo. Aqui. André Galvão, SBT. Tite, como o Daniel Alves acabou de falar, ele realmente fala muito bem, né? E de uma forma muito simples, ele definiu por que ele não jogou as 2 primeiras partidas. Ele disse que você precisava de um bom jogador de defesa e ele é um bom jogador de ataque. Eu queria saber se foi isso mesmo, se vai ser assim, numa eventualidade daqui para frente. A gente ainda não sabe a condição do Danilo para voltar ou não nas oitavas de final. Por aí, foi isso que definiu, por exemplo, a titularidade do Militão em relação a ele, Daniel Alves? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A gente tem jogadores com características diferentes. Quando ele fala de ataque, eu trago um pouquinho mais para trás, que é de construção, de armação. Um jogador que tem virtudes técnicas impressionantes. E quando se vê ele no dia a dia treinando, elas impressionam. E por isso que ele tem essa longevidade em alto nível. A exigência dele não é física, até porque ele nunca foi um jogador físico. A exigência dele não é velocidade, até porque ele nunca foi um jogador de velocidade. É um jogador técnico na sua essência. E compete a nós, compete a mim, dar uma estrutura conforme o jogo for, conforme o jogo pedir, poder entrar, para ter essa possibilidade de utilização ou de um outro jogador que faça uma função mais de marcação, como o caso do Danilo, ou de mais força e de saída, de velocidade em condução, que pode ser o Militão, dessas variáveis. Yes, please. Boa tarde a todos. Tite, Kleber aqui. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Tite, eu imagino, você está focado no jogo contra Camarões, mas quando o Brasil for entrar em campo na sexta-feira, o caminho do Brasil já vai estar definido na Copa do Mundo. O Brasil fecha a fase de grupos. E provavelmente o adversário da seleção brasileira sairá de Uruguai, Gana e Coreia do Sul, com menos chance, mas pode ainda. E esses 3 adversários foram adversários recentes da seleção brasileira. Te dá algum conforto saber que o próximo adversário é um adversário que o Brasil enfrentou já, que conhece bem e que tem as virtudes e defeitos mapeados? Boa tarde, Eric. Eu não procuro ficar voltando a essa situação. Há toda uma comissão técnica que está aprofundando nisso. A preparação dos atletas, e nós temos 26 atletas de altíssimo nível, gente. Tu diz assim, quem é que vai jogar? E aqui está a pergunta. Aí tu pega o Fabinho, que é titular do Liverpool. Tu pega o Ederson, que é titular do City. Tu pega o Gabriel Jesus e o Martinelli, que são titular do Arsenal. Sabe, o que iniciam jogando. Então, é muita concentração para que a gente possa dar as melhores condições para eles possam treinar e competir em alto nível. É isso que eu faço. E, sinceramente, eu não procuro. Sei, acompanho, mas não procuro me aprofundar para ter aqui uma resposta mais significativa para te dar. Até porque Tunísia, que nós venceu a França. E aí tu fica assim. Então não dá para desfocar. O Kleber fala bem, no próximo jogo, no próximo objetivo, na próxima preparação, tem aí uma equipe que está acompanhando toda os demais. Tite, aqui, sua esquerda. Tudo bem? Giovanni Chacon, Jovem Pan. Tite, falando sobre ciclos, sobre Daniel Alves, experiência, juventude, eu vi o Kleber concordando bastante com as falas do Daniel Alves, né? Um cara que se expressa muito bem, como já foi dito. Muita gente coloca o Brasil como grande favorito para essa Copa do Mundo em questão exatamente disso que você trouxe nessa última resposta. Muitos titulares que estão na reserva do Brasil na maioria dos jogos, né? Mas que tem uma grande qualidade. Pelo que apresentou nos 2 primeiros jogos, não em questão de resultado, mas de futebol jogado, você fica mais, menos, ou não muda a sua confiança para o que o Brasil pode apresentar até o final da competição? O Brasil tem 26 grandes atletas e uma grande equipe. Agora, o comparativo com as outras é a mesma resposta anterior. Eu não tenho, vocês acompanham os outros jogos, eu não tenho tempo para isso. Não dá. Eu até me desculpei em cima de uma tragédia que aconteceu no Brasil, porque eu não tinha informação verdadeira dela. Tamanho o foco, tamanho o envolvimento que tem
E a responsabilidade que nós temos no momento é o tempo de ficar, de jantar ali com a família pós-jogo e vamos embora de novo, sabe? Então, a gente fica centrado e focado nesse. A gente tem um objetivo claro e a gente não consegue sair dele, não são palavras, é a nossa maneira de entender. A gente fez 2 jogos com 2 equipes completamente diferentes, vai pegar uma terceira equipe completamente diferente, né? Então a gente está focado, vamos fazer algumas substituições, ou quase todos, né? Colocando grandes jogadores para jogar, e a gente entende, em 2 jogos usamos 19 jogadores, a gente não nomeia como titulares ou reserva, a gente nomeia como quem inicia jogando ou quem não inicia jogando, prepara todos de uma forma igual, e hoje à tarde, saindo daqui, a gente vai trabalhar a parte ofensiva para o jogo de Camarões, com os 2, né? Com quem inicia e com quem não inicia, e aí, a partir daí, fazer uma análise dessa primeira fase para passar ao próximo, que é o que sempre a gente faz, é um processo que a gente não consegue fazer de forma diferente. Então, algumas perguntas parece que fica a gente não querendo responder, mas a gente não está para responder elas, não. Estou tentando até contextualizar. Eu tive um técnico que falava assim para mim. Não, na época nós não tínhamos 5 substituições que tem agora é muito mais significativa. Ele dizia assim, tem 3 que vão estar em campo para decidir o jogo. Tem 3 substituições, então você se prepare que vocês vão estar para decidir. Nesses 2 últimos jogos, 5 entraram quando o jogo já estava encaminhado, 2-0, certo? E outros 4 entraram para modificar o jogo. Isso é uma forma representativa e real da qualificação e que é a equipe que inicia ou a equipe que... Vou ter eu aqui que colocar 11 só, mas com a vontade era de colocar mais pela qualidade que eles têm. Tite e Kleber, que é Heraldo Leite, Rádio Globo, CBN. Eu queria perguntar para o Kleber, o Daniel Alves falou, aqui na frente, o Daniel Alves falou que quando eles vieram lá, quando foram lá no México conversar comigo, primeiro, você foi junto com eles, nessa comissão, falar com ele, e qual foi essa missão que ele disse que foi dada para ele? Missão dada para mim é missão executada. Qual foi exatamente essa missão que vocês deram para ele? E só uma outra coisinha, se puder depois dar um panorama de agora do Neymar, se ele vai poder jogar segunda-feira. Primeira pergunta, quem foi ao México foi o César Sampaio e o Guilherme Passo, que é o nosso fisiologista, né? Depois a gente fez uma reunião com o Guilherme Passo, o César Sampaio e o Fábio Macerejão, uma reunião com vídeo com o Dani, ficaram lá, se não me engano, 4 ou 5 dias. Agora, em Barcelona, estivemos eu e o Bruno Baquete e o Fábio Macerejão, acompanhamos 2 treinamentos dele, conversamos com o Rafa Marques, observamos o treino dele, e os números no aspecto físico nos deu muita tranquilidade. Ele atingiu números que ele tinha atingido quando estava com a gente nos jogos que ele jogou recentemente, Coreia, Japão e Bolívia, e a qualidade técnica do Dani é indiscutível. Para aquilo que ele representa como atleta, como o Tite falou, das ideias táticas, do que ele pode fazer. E hoje, amanhã, mais uma vez, a gente vai ter a oportunidade de ver o Dani fazer um grande jogo como ele sempre fez dentro da seleção. Uma média normal, né, natural e com as qualidades dele. Quanto aos 3 atletas lesionados, eles estão em um processo de evolução, onde foram colocadas algumas imagens deles, o Neymar e o Alexandre na piscina, o Danilo já no campo, e a gente traz o foco novamente para o jogo de Camarões, e a partir do dia seguinte a gente já começa a entrar no processo para uma decisão, né? Já tem um programa bem elaborado pelo Departamento Clínico e Departamento Físico para o retorno desses atletas. Tite, Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes. O futebol do Brasil talvez ele não esteja sendo brilhante, mas a gente está vendo que o Brasil controla muito bem os jogos e praticamente não tem sido muito atacado, né? O Alisson praticamente ele não tem trabalhado. Queria saber de você se contra adversários mais fortes a partir do mata, você imagina que o Brasil terá também esse controle do jogo, pelo esse forte aspecto defensivo de não ser muito agredido? A parte do comentário, Pretzel, da leitura, ela é tua, específica. Eu trago ela como uma equipe equilibrada, que ela mantém uma agressividade constante, e quando ela não consegue é porque tem, na virtudes, por exemplo, da Suíça, capacidade de uma equipe que ela neutraliza o tempo todo, e que tem
N virtudes. Mas tem uma ideia de futebol que está aí, ela amplia, que ela tem toda uma história de 6 anos aí, e ela é de equilíbrio. Para mim, ela é de equilíbrio, ela não é nem para trás nem para frente. Mas ela é conceitual, ela é de análise. E a gente está sempre procurando consolidar e evoluir, enquanto equipe consolidar e evoluir. Porque sabe que isso é um processo também das outras equipes e das outras seleções nesses momentos todos. E que vai seguindo e vai chegar num momento decisivo de 90 minutos. E aí sim, tu não tem, ele tem experiência de Copa do Brasil, mas ela é pior que Copa do Brasil, né? Porque ela não é mata-mata, ela é uma situação só. E nós estarmos suficientemente preparados para isso. Esse é o objetivo. Boa tarde, Tite. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Tite, o jogo de amanhã ele tem uma relação, a própria seleção está dando mostra que ela tem relação com o jogo das oitavas de final, visto os jogadores que são preservados, é todo feito um estudo. Muito bem. Quantos jogadores, há jogadores de amanhã que estão nos teus planos para começar na segunda? Quantos jogadores, ou qual média de jogadores percentual que joga amanhã, que começa amanhã e vai estar na segunda? Se tu quiser tirar o 10, assim, pode até dizer quem são. Boa tarde, eu não sei, cara. Não sei. Palavra. Daqui a pouco eu venho com umas perguntas que ela é difícil dar resposta e eu fico aqui encontrando, que nem o Cléber. Não é que nós não estamos querendo enrolar, eu não tenho. Por quê? Porque a referência do jogo é a referência importante. Porque eu não posso precipitar, o campo fala, a bola fala. Algum de vocês entendia definitivamente que o Rodrigo pudesse ser utilizado tanto quanto foi? A bola fala, o campo fala. Então, eu tenho que dar oportunizar e preparar para os atletas, que eu não sei o quanto eles vão ter de desempenho, de desenvolvimento. Quem disse que daqui a pouco ia estar com o Danilo fora e prepara, cara, todos. Outros, as seleções também passam isso. Então, sabe, esse sentido de preparação e que o atleta se sinta valorizado, independentemente do jogo, é o nosso objetivo. Eu não tenho. Falei, mas eu não tenho, cara, não tenho mesmo. Só não queria tirar 0. Na escolinha do professor tem uma brincadeira de vez em quando vamos dar. Ele diz, larga Deus só, esquece. Joselino Barbacena que fala assim, ó, ele já saiu, foi embora. Não tá. Essa pergunta eu queria ter, eu não tenho. Eu esqueço. Yes, please. Bonjour, je pose ma question en français, s'il vous plaît. Vous-même de la victoire de la Tunisie contre l'équipe de France. L'équipe de France a complètement changé son équipe hier. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait un trop grand risque de changer entièrement votre équipe et de casser la dynamique d'un collectif qui a bien marché jusqu'ici, même si vos remplaçants sont aussi très bons? Merci. Boa tarde, Manuel. Correta observação. Correta e concordo. Porém, eu só posso, e o técnico só pode diagnosticar em cima do prático e não apenas do teórico. E eu imagino e tento entrar na cabeça do Deschamps também, que oportunizar os atletas, como foi linkado à pergunta anterior, eu só posso mensurar e quantos atletas eu posso utilizar numa sequência, os atletas produzindo dentro do campo. Então, é oportunidade para, de alto nível, eles competirem. É assim. Então, esse é o sentido. É um risco? É, mas é a oportunidade dos atletas de terem, sim, a sua devida importância, para mostrar todo o seu talento, sua qualidade. Aqui, na frente. Antônio Gabriel, Rádio Jornal Recife. Prazer estar falando com vocês. 2 jogadores em específico, um deles estava ao seu lado agora há pouco, Tite, e dá para perceber um certo olhar de admiração e concordância nas palavras dele, que é o Dani Alves. Sendo bem honesto, sendo bem direto também, você imaginava ter um grupo de Copa do Mundo sem uma figura importante, uma liderança como o Dani? E o outro jogador é o Bruno Guimarães, que a gente sabe que está ganhando espaço, está subindo no conceito, está vivendo uma grande temporada na Europa. Esse jogo
ele sendo titular, está disputando com o Fred ali na provável, é importante para ele, para uma sequência de Copa do Mundo, para uma maior utilização? Obrigado. Falo do Dani, tu complementa. Na vida a gente não pode achar que vai agradar todo mundo. Eu vi uma entrevista uma vez do Scarpa, quando ele foi disputar a final do Campeonato Mundial. Ele falou: as pessoas que estavam no meu aniversário, eu fiquei descobrindo que torceram contra mim. Nós não temos a pretensão de ser unanimidade em lugar nenhum, nem com as pessoas. A gente representa alguns, não representa outros. Mas aqueles que a gente representa, a gente faz isso com carinho, a gente faz isso com orgulho, a gente faz isso com amor, a gente faz com paixão, com dedicação. O Dani é um exemplo disso, cara. Um cara que faz toda a atividade, que tem a qualidade técnica que tem, e eu respeito muito quem pôde chegar onde ele chegou. Eu respeito muito. Então, ele transcende o lado do futebol. Ele é muito mais do que jogar bola. O Bruno é um atleta que cresceu muito no último ano, vamos dizer assim, né? Campeão olímpico, no Newcastle já passa a ser uma referência por grandes jogos. É um menino que se dedica muito, teve sua estreia com a gente, saiu depois, se vocês lembram, contra o Chile, ele entrou, jogou o primeiro tempo, depois não vem algumas convocações. Eu estive pessoalmente em Lyon quando ele estava lá conversando com ele, sempre disposto, sempre crescendo, um atleta que tem muito para crescer, como todos os jovens, né? Nós temos muitos atletas abaixo de 24, 25 anos, então esses atletas são com grande potencial, um atleta maduro, e já sentiu, né? Estrear numa Copa do Mundo também não é uma situação simples. Nós temos amanhã a estreia do Fabinho, que é um atleta que joga nos maiores clubes do mundo, com 28, 29 anos, e tem que se preparar para isso, né? Então o Bruno já sentiu, já quebrou o gelo, entrou bem no jogo, foi importante no jogo, e vai estar muito bem, muito à disposição para esse jogo de amanhã e para a fase seguinte. Também é importante quando a gente muda um pouco a equipe, porque a possibilidade de a gente fazer o que a gente fez, 6 pontos nos 2 primeiros jogos, deu à França essa possibilidade de fazer isso, deu a gente, pode dar a Portugal, da gente poder colocar alguns jogadores, esperar um por algum problema, o Alexandre que machucou a entrada do Telles, um jogador que precisa a gente colocar para sentir o jogo, né? Então a gente vai fazendo isso com tranquilidade. Mas especificamente do Bruno, merece o que vem acontecendo com ele, é muito dedicado, é um exemplo de atleta e vai nos ajudar muito nessa sequência daqui para frente. Quebrou o gelo dele. Last question, please. Ma question en français. Bonjour Tite, léger Tientu, journaliste camerounais, je travaille pour Africa Food United. Si. Alors coach, la dernière fois que vous avez rencontré le Cameroun, c'était en 2018. Vous avez gagné sur un score étriqué, 1-0. Vous allez rencontrer le Cameroun demain. Est-ce que vous ne pensez pas comme beaucoup que le Cameroun a des arguments à prévoir là pour pouvoir aller chercher une place, pour pouvoir aller chercher autant pour moi une victoire contre vous? Qu'est-ce que vous pouvez craindre chez cette équipe des Lions indomptables du Cameroun? Merci. What's your name? Comment t'appelles? Como é que é o nome? Microfone. Eu lembro do jogo, sim, foi um jogo bastante difícil, era o Seedorf o técnico, foi na Inglaterra, eu acho que nós enfrentamos, próprio de uma característica que o próprio Seedorf tinha, de procurar jogo, ele gostava dessa forma, gosta dessa forma, independentemente da característica da equipe dos Camarões, de velocidade, de contato, mas com boa técnica também. Nós aventamos todas as possibilidades, sim, a gente não menospreza a qualidade técnica, qualquer que seja, do adversário, porque sabemos que para chegar aqui, o quanto o Camarões se habilitou, teve a possibilidade de participação para classificar para o Mundial. Thank you. Thank you, Tite. Thank you, Kleber. Obrigado. Obrigado. Professor. Professor. Obrigado, professor. Já ficou código.